Estamos dando essa rápida esperadinha aí, mais pessoas confirmadas irem chegando. Já iniciamos aí a gravação, que depois a gente vai subir no canal do YouTube do Translab URB. Bom, acho bom, então, primeiro essa parte de introdução, teve na semana passada também. Eu sou o Leonardo, da equipe do Translab URB, vou fazer mediação junto com a Isa. Te apresenta a Isa. Olá. Isadora. A gente tem, né, como está sendo gravado, as pessoas podem pegar esse conteúdo parcial, né, não estão acompanhando desde o princípio, a gente reforça, então. Bom, isso aqui a gente está na segunda sessão da microescola urbana, né, de 2021. É uma atividade que a gente tem já há muitos anos, talvez desde 2015, 14, alguma coisa assim, que é um braço da pedagogia urbana, das nossas atividades para aproximar as pessoas de uma série de questões, metodologias, ferramentas de quem lida com essa complexidade que é a cidade. E aí, nesse eixo da pedagogia urbana, a gente criou a microescola urbana, que sempre vai variando. Às vezes tem a gente já teve versões mais focadas na prática, bem oficina, assim, de se encontrar e produzir algo físico, né, de intervenção urbana, que também é uma característica. E tem várias vezes foi uma versão mais híbrida, né, um pouco de compartilhamento de conteúdo e alguma coisa prática. Essa edição agora era para ser também essa parte de compartilhamento de informação e depois uma parte prática. A gente preparou 8 semanas temáticas, né? Vocês devem ter visto aí no formulário, na nossa comunicação, e toda semana estava previsto um encontro, e para quem está em Porto Alegre, no sábado daquela mesma semana, a versão prática, né, que era uma caminhada, né, a gente está falando sobre as camadas da cidade nessa edição. E vocês devem estar acompanhando, a situação está bem feia na pandemia, especialmente aqui no sul do Brasil, para quem está em outros estados. O estado inteiro do Rio Grande do Sul está na bandeira preta, né, tá o colapso aí do sistema de saúde, então as atividades, assim, tem que evitar ao máximo, e o Translab URB está junto com isso, evitar mesmo extrapolar qualquer saída, né, não necessária. Então, até segundo momento, a parte prática das atividades temáticas, elas estão canceladas, mas eu acho que a gente vai trocando muito. E vale falar também que, né, são vários objetivos, mas além da questão de aproximar as pessoas, né, de que vocês se reconheçam, né, se procurem aqui depois nas redes, principalmente as nossas pessoas convidadas aí, a pretensão não é um curso, uma formação, e sim uma introdução. Né, com a experiência do Translab URB, a gente foi vendo aí nesses últimos anos que pensar em projeto, pensar em alteração aí do cotidiano urbano, a gente precisa ter um alinhamento. Então, as pessoas, todo mundo é especialista em viver na cidade ao seu modo. Então, a gente, né, com uma ideia como essa da microescola urbana, é aproximar o assunto, muitas vezes ser uma introdução, né, para que pessoas escutem aqui, se inspirem e saiam procurar mais conteúdos. Então, a gente programou mais ou menos esse encontro por volta de 2 horas, né, e também, especialmente, acho que fica essa ideia de que acompanhem, né, também a produção, né, dessas pessoas que a gente convida aí e fortalecer esse nosso estado agora, que vai levar bastante tempo, que é estar em rede. Especialmente, vamos lá, então, segunda sessão da microescola urbana, a gente escolheu um tema que é tratar sobre infraestrutura verde. Né? O termo é um pouco novo para muita gente,
especialmente dentro do coletivo ali de urbanismo, a gente já vem se relacionando bastante com ele, né? A Isadora, que vai fazer mediação junto comigo hoje, né? Ligada à permacultura, aí, também traz bastante essa carga da gente entender essa dimensão da natureza, né? E a relação. E antes da gente seguir o nosso roteiro, que a gente vai passar, né, a palavra aí para os nossos convidados, a gente preparou uma introdução. E queria chamar a Isadora, então, né, com uma breve introdução desse termo, né, para a gente ir começando e alinhando, e depois a gente vai seguindo aí. Isadora, tudo contigo. Tá, obrigada. Então, é bem rápido, assim, e como o Brau acabou de falar, o tema dessa microescola urbana parte dessa vontade de introduzir junto à nossa atuação dentro do coletivo. E é assim, também como para refletir essa nossa relação com a natureza nas cidades. E como a gente pode fazer essa reaproximação com ela dentro desse meio urbano, para além dessa visão urbanocêntrica e antropocêntrica. Também refletir e traçar assim, estratégias de adaptação para essa crise multidimensional que a gente se encontra, ou essas mutações climáticas, e também entender essa era geológica que é o antropoceno, onde ela se caracteriza pela capacidade de destruição do ser humano, onde o ser humano está numa posição privilegiada em relação aos outros seres vivos. E aí, agora especificamente falando de infraestrutura verde, esse termo, a gente traz também a questão de que a infraestrutura verde, também azul, é uma rede, então, que ela é planejada em um momento de áreas naturais seminaturais. Pode ser tanto urbana quanto rural. E a questão da infraestrutura azul, entendida como um sistema de águas que tem, águas urbanas, nesse caso, e essa infraestrutura, são vários espaços conectados que proporcionam múltiplos serviços ecossistêmicos. E como eu disse antes, a conectividade é um fator chave entre esses espaços. E também ela tem um papel importantíssimo na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Acho que de introdução é isso. Depois a gente pode retomar. Sim, a gente pode compartilhar alguns outros conteúdos, essas questões de terminologias, né? Eu acho que quando a gente pensou nesse grupo, antes de eu fazer o convite aqui, fazer a introdução dos convidados, legal compartilhar com vocês que, da nossa prática, a gente acha importante, né? A gente sabe que tem diferentes áreas do conhecimento que se aproximam do tema, né? E, na maioria, assim, por ser um coletivo que também é composto por grande parte dos integrantes do universo da arquitetura e urbanismo, a gente tem muitas pessoas aqui inscritas desse universo, e justamente a gente acredita muito na importância dessa transdisciplinariedade. Então, é especial a gente se abrir para outras áreas do conhecimento que, sim, se dedicam, talvez, com uma visão mais específica, né? O que às vezes é bom para a arquitetura e urbanismo ser generalista. Nessa aproximação é legal ouvir quem se dedica. E, especialmente, a partir do que está passando em Porto Alegre, a gente também, questão de redes e tudo, a gente, né, apresentar agora nosso primeiro convidado, vou citar os dois primeiros, né? A gente entrou em contato com essa iniciativa que a gente conheceu nas redes sociais, que é o Poa Poda. E está conosco aqui o Francisco,
que ele é biólogo, também é parte da ONG Engai, vai se apresentar daqui a pouco, está representando essa iniciativa aqui de Porto Alegre, que está fazendo um trabalho bem interessante nas redes, nessa questão desse ativismo, principalmente por esse desmonte, por esse ataque que está ocorrendo na arborização no município de Porto Alegre. Né? Todo mundo tem notado isso, está uma coisa bem, nos últimos, talvez, 2 governos, um pouco mais, está bem drástico, sabe? Umas podas assim, sem justificativa, e aí a gente conheceu esse trabalho, foi bem interessante, fez contatos, e aí com todo esse conhecimento também a partir da biologia e da experiência aí da outra ONG, que o Francisco faz parte, vai compartilhar um pouco dessa visão de infraestrutura verde, relação com a natureza. Também está conosco aqui o Rodrigo Paz, cozinheiro, extrativista urbano e fermentador social. Algumas pessoas devem conhecer já o trabalho dele nas feiras de comida de rua, né, pioneiras aqui em Porto Alegre, estou falando de mais 5 anos atrás. Também tem toda essa questão ali com o espaço bar e restaurante ali, que tem essa rede, que é o Locals Only, que está na Cidade Baixa, que tem toda essa questão de aproximar, naturalizar questionamentos em relação ao alimento, à produção, e toda essa cadeia produtiva que envolve a gente estar se alimentando, né? Então, um pouco desse universo que eles vão compartilhar conosco. Então, eu queria convidar, então, o Francisco para iniciar. A gente preparou mais ou menos um momento livre de cerca de 10 minutos para falar amplamente sobre a sua aproximação com esse tema da infraestrutura verde. Depois, Rodrigo, mesma coisa, 10 minutos para falar sobre a tua aproximação com o tema e também a tua trajetória. Tudo contigo, Francisco. Bom, boa tarde a todos, estão me ouvindo bem aí? Obrigado pelo convite, então, pessoal, baita iniciativa, eu só fui conhecer recentemente aí o projeto de vocês, e então vamos apresentar rapidamente, porque o objetivo não é as questões pessoais aqui, né? Mas eu sou o Francisco, sou biólogo, sou formado há uns 10 anos já, e trabalho com biologia, que é uma tarefa bem difícil, e aqui no caso tento viabilizar minha passada aqui trabalhando com arborização, né? Mas eu já fui do Conselho do Meio Ambiente aqui pelo INGA, que é a ONG que eu faço parte, e atualmente até eu vi a Jéssica aí, nossa colega, também bióloga, está presente aí no grupo, na live, que é a iniciativa do Poa Poda. Na verdade, o rapaz, que é o Eduardo, que me convidou para estar participando também, ele criou esse link, esse Instagram, que hoje em dia é muito mais fácil de chegar nas pessoas, para fazer essas denúncias, registrando as podas absurdas que estão acontecendo sem acompanhamento técnico, cortes, né, que a gente não sabe, da noite para o dia tiram árvores. Então ele começou a monitorar e registrar, que é um trabalho muito importante que alguém tinha que fazer, e nós da ONG também não tínhamos essa frente. E eu fiquei meio de consultor da página dele. Então hoje eu estou aqui a convite dele, né, sigam no Instagram lá, é o @poapoda, e muita coisa lá. E tem a ONG Engá também, que é a nossa ONG, que a gente participa mais ativamente nos fóruns, aí, digamos, até também juridicamente, nas questões não tão de denúncia, mas propositivas, né? Então, o que eu posso mais trazer? Bom, formei em biologia, trabalhava com anfíbios, depois comecei a trabalhar no grupo Macacos Urbanos, que é um grupo de extensão da URGS, eu me formei na PUC, e muito queria mudar o mundo, né, salvar o planeta, e a partir dos macacos urbanos a gente vê que a gente preserva as matas, né, principalmente na zona extremo sul de Porto Alegre. Preservando as matas a gente consegue preservar o bugio, outros animais e a conectividade das áreas, né. Então a gente começou numa linha mais de ecologia política, que a gente diz, de participando então dos fóruns, conselhos, assembleias, propondo trabalhos, preservações e estando junto dos conselhos das unidades de conservação também, para defender a conectividade das áreas, para esses animais poderem se transitarem. E aí a gente depende também das pessoas, a gente depende de bons manejos, e naturalmente eu fui indo para a questão de arborização também, porque é um ramo que eu fui fazendo estágio de biologia com isso depois, e fui me especializando, apesar de também atuar com gestão de áreas protegidas,
né? A questão da legislação ambiental também, que está sendo super atacada, né? Então, comecei a atuar com essa coisa de vegetação, né? A questão que o tempo todo, a gente, por ser ecologista, quer preservar tudo e qualquer árvore, né? Daí a gente vai entendendo que às vezes não é bem assim, tem o conflito do setor elétrico aí, que acho que é o nosso maior dor de cabeça aí, são as podas criminosas, porque não está tendo acompanhamento técnico, né? Então, eu comecei a focar nesse trabalho para tentar atuar em áreas privadas, né? Quem sabe um dia está no poder público atuando. Até já estive no ano passado trabalhando com a prefeitura de Campo Bom lá, e fomos responsáveis, então eu fiquei de coordenação por 5 meses, a poda só no período de inverno, para fazer o correto manejo e tocar as equipes. Manejamos mais de 8.000 árvores, né? Então, basicamente é isso. A gente vê a importância das áreas verdes, principalmente os pátios das casas, a calçada, o parque, o canteiro central, a pracinha da esquina, o grande parque, até as áreas protegidas mesmo, né? Como aqui nós temos o Parque do Morro do Osso, o Parque Saint-Hilaire, que é o berço das águas aí do Arroio Dilúvio. Então, todas essas áreas, né? Na verdade, cada área verde importa, cada metro quadrado importa, então é isso que está em disputa. E acho que é muito interessante atuar nessa parte, porque todo mundo tem esse interesse pelo verde, né? Todo mundo tem essa biofilia, atração pela natureza, e depois a gente pode conversar mais, né? Não sei também o tempo aqui, que às vezes passa rapidinho, mas é isso. Eu acho que as pessoas, todo mundo que quer ajudar tem que ir encontrando, principalmente as ONGs, né? Eu também li Lutzenberger, sou um associado da Agapan também, apesar de não estar tão ativo, porque eles têm um pessoal mais antigo lá, né? A gente vai chegando, tem que ouvir mais e depois querer pautar. Mas então a gente tem que participar, se envolver, querer botar a mão, né? Tentar ajudar, tentar também, hoje a gente tem, todo mundo tem celular, câmera, policiar, né? Poder de polícia ir lá e se envolver e se adonar. As pessoas têm muito aquela coisa de não tocar na vegetação e, pô, vai lá e corta aquele galinho, vai lá e amarra aquela árvore que tá dobradinha, tá caída, tem uma muda ali, bota uma água nela. Então tem tudo isso também, né? De participar, de se envolver, de fazer um ativismo, uma ação direta ali, alguma coisa, planta um boldo que em um mês tem um boldo gigante. E assim vamos indo, né? Então toda a questão desde acompanhar tecnicamente até essa questão mais de cidadão, né, de se envolver ali, tentar ajudar o vizinho, a vizinha a ter um verde e saber o que fazer. Então, o meu trabalho, a maioria dos casos, eu vou na casa das pessoas e oriento elas. Então, 30% do meu trabalho é ir e falar, não preciso fazer nada. Se a pessoa tem dúvida, será que essa árvore vai cair? Não, daqui a 2 anos tu me chama. Então, assim, a gente vai indo e vamos tentando ajudar quem quer ajudar o verde, né? Então, vamos conversando. Genial, Francisco. Bem esse o clima mesmo. Breve introdução para a gente conhecer, né, um pouquinho, pontinho do iceberg da tua atuação. Muito legal que tu já trouxe ali essa noção dessas escalas, né? Que a infraestrutura verde, quando a gente vai aterrar assim na linguagem cotidiana, é isso. Tu citou muito bem ali, né? O canteirinho, qualquer metrinho quadrado dentro do lote privado ou as grandes áreas aí, que a gente sabe que nas grandes cidades mundiais elas vêm sendo cada vez mais a última fronteira, né? A gente está vendo aqui em Porto Alegre, mas isso é comum, infelizmente, em muitas cidades, que é antigos parques e áreas de alguma categoria de preservação sendo altamente cobiçadas pela visão desenvolvimentista, né? Em Porto Alegre a gente está vendo muito isso, inclusive o próprio região, só para citar um exemplo dantesco aí, do Jardim Botânico, né, de Porto Alegre, para não citar tantas outras aí. Mas, vamos, Rodrigo, na mesma linha aí do Francisco, te apresenta, fala um pouco da tua aproximação com o tema a partir da tua trajetória. Bom, boa tarde, estão me ouvindo bem? Tudo certo? Bueno, é um tema, né? É uma matéria, é uma lógica, uma linha de raciocínio que ela tem muitos lados que ela pode seguir, né? E acho que eu sou cozinheiro, faz 10 anos também, acho que ao mesmo tempo ali do Francisco, né?
que ele é formado. Eu trabalho com a não convencionalidade do alimento, né? Coisas que foram esquecidas, coisas que a gente não consegue dar um valor real, às vezes monetário e às vezes cultural e social, né? E mais do que falar do meu trabalho, né? Eu tenho falado muito da minha fé, assim, do que eu acredito, né? E tenho pensado muito sobre uma linha de raciocínio onde diz que ao invés da gente cultivar as plantas, são as plantas que nos cultivam, né? Acho que dentro da minha própria história eu consigo ver isso claramente, né? Porque eu comecei a trabalhar com cozinha e naturalmente fui conhecendo as plantas alimentícias não convencionais que foram me levando a um outro patamar social de libertação, né? De acreditar que existem muitas camadas de natureza em todos os lugares, né? E na cidade não poderia também deixar de não ter. E existem muitíssimas camadas de natureza na cidade, né? E faço uma dualidade com o ser humano, né? Que quando a gente vê a natureza da cidade, às vezes, sobrevivendo com tão pouco, é mais ou menos um ser humano, né? E a gente consegue perceber como a gente se acostuma com tão pouco, né? Como a gente se acostuma com tão pouca liberdade, como a gente se acostuma com tão pouco conhecimento. E eu não tenho dúvida nenhuma que foram as plantas que me levaram a pensar e a entender nesse sentido, né? Entendo muito e procuro saber muito sobre essa questão da dualidade, né? Porque mesmo nas camadas de natureza, assim também como no ser humano, né? A gente pode observar e a gente pode ver na mesma floresta ou na mesma pessoa, a gente pode ver uma guerra por sobrevivência, uma coisa meio escura, sombria, aonde tem muitos lados mortos, né? Mas também a gente pode ver muita vida, muita prosperidade, né? Muitas coisas boas, muitos frutos, né? E depende com qual olho a gente está vendo as coisas, né? Então, um pouco desse meu momento, assim, né? É um momento de clareira, né? Onde na floresta se abre um grande espaço, é criado uma atmosfera de novas coisas acontecendo, né? E novos reinos podem proporcionar essa vida, né, tão fantástica, que é a vida em comunhão com o tempo natural, com o ritmo da natureza, né? E acho que essa dualidade, né, da natureza, assim, eu tenho entendido muito também como base na libertação social, né? Porque tem muitos modelos de povos originários que muito antes da agricultura trabalhavam com extrair as coisas que a natureza nos dá. Por ela ser abundante também, ela nos dá uma série de ferramentas, uma série de frutas, uma série de comidas, né? E na cidade é a mesma coisa, né? Na cidade essa natureza também nos proporciona essa mesma abundância. O que a gente não consegue perceber às vezes hoje em dia, né, é como essa abundância natural na cidade, ela pode nos gerar um valor agregado para a libertação, né? A gente fala tanto hoje em dia que a nossa vida vale menos que um tênis, né? Ou que um cartão de crédito. E eu acho que para as pessoas e para as comunidades que têm mais dificuldade, isso vale também. E não tem como buscar outro tipo de libertação sem, sem sair da libertação financeira primeiro, né? Sem devolver o poder do livre-arbítrio para as pessoas escolherem o que elas querem para sua vida, o que elas querem consumir, né? Então, eu acho que o meu ponto de vista sobre essa camada natural que existe na cidade é aproveitar ela para geração de renda, né? E desenvolver projetos sociais que busquem a libertação
em diversas camadas, assim, porque como a natureza ela também está disposta em diversas camadas, tudo que a gente for pensar também tem muitas camadas, e por isso que eu acho que esse assunto também é um assunto tão próspero, e acho que é um pouco disso, assim, para introduzir um pouco desse pensamento que tem surgido, né, com esse momento de pandemia, com esse momento de afastamento social, né, com esse movimento de se afastar dos problemas da cidade também, né, porque a gente acaba se afastando de muitas coisas nesse momento, né. Então, acho que é um pouco disso, manos. Valeu aí. Massa, Rodrigo. Né, nessa função aí da mediação, sempre fazendo esses ganchos, né? A gente está falando de camadas da cidade, a gente fala dessa visão de ecossistema, a gente fala de natureza e também tem essa questão dessa infraestrutura. Tem alguns posicionamentos que parece que a gente segue com o que a Isadora colocou, né, que legitima a era do antropoceno, né, mas a gente também, com a fala do Rodrigo, traz um pouco essa coisa da gente começar a dar os passos atrás e se colocar mais enquanto humanidade que faz parte dessa dimensão natural, né? A gente, infelizmente, está no extremo oposto disso, né? A gente tem uma questão muito exploratória, assim, no mau sentido da palavra, do ambiente natural e sempre se colocando como de fora, né? É uma coisa externa. E eu acho muito interessante quando cruza essa possibilidade de convivência, Rodrigo, do teu trabalho, que a gente vem conversando já há bastante tempo, que é, por exemplo, que até hoje eu me surpreendo, que é uma novidade para muita gente, principalmente pessoas urbanas, que é identificar essa riqueza de potencialidades da pequena natureza que a gente tem no ambiente urbano. Mesmo assim, ela está sempre ali mostrando, né, essa possibilidade, né? E tem, por exemplo, o teu trabalho com as punks, as plantas alimentícias não convencionais, e também até uma ideia de normalizar o uso de espécies que estão aí em pátios privados, em calçadas, né? Desde as flores até, sei lá, a jaca, o jabuticaba, as coisas que a gente pode encontrar, mas que estão cada vez mais desnaturalizados, né? Tipo assim, cada vez tu vê menos uma pessoa realmente subindo numa árvore no ambiente urbano de uma grande metrópole para pegar uma goiaba, alguma coisa. E esse teu trabalho aí de trazer isso e retomar tem essa sensibilidade, né? Internamente no Translab Urb a gente fala muito, né, do teu trabalho enquanto a comida, enquanto instrumento pedagógico. E agora a gente tinha pensado, só um informe, pessoal, perguntas sobre o trabalho dos nossos convidados, vamos usar o chat. A Isadora tinha preparado também, escutando essa a introdução aí dos convidados, algumas perguntas para a gente ir iniciando esse debate. A ideia é umas respostas não muito longas, para a gente ter várias, e que elas passem pelos dois convidados. Vamos lá. Na verdade, o Rodrigo e o Francisco já começaram a falar um pouco sobre o que a gente tinha preparado para a primeira pergunta disparadora, e para a gente também abrir mais, para explanar mais sobre isso, como vocês veem a reaproximação da natureza dentro das cidades. Pode ser começando pelo Francisco? Pode repetir, por favor? Como que a gente vê a reaproximação das pessoas, é isso? É, a nossa reaproximação da natureza... Desculpa. Reaproximação da natureza com a cidade. A nossa reaproximação, mas isso dentro do âmbito desse território que a gente tem urbanizado. Certo. Eu acho que a reaproximação, ela, na verdade, a gente sempre teve, né? Meio que cada um tem, quando tu te envolve desde pequeno, minimamente, tu guarda essa vontade de ter, né?
Até eu não tenho como deixar de citar, eu trouxe o livro do Lutz aqui, ó, que é um livrinho que despertou para mim, depois de ter feito biologia, de não saber, queria salvar o planeta, mas não sabia como que eu vou salvar o planeta, né? Não vou, é uma utopia, né? Mas tá aqui esse livrinho que me despertou muito a caminhada, que é do Lutz, o livro Manual de Ecologia, mas ele tem embaixo aqui Do Jardim ao Poder. É um livrinho pequenininho da LPM, que recomendo muito, porque ele tem muitos gatilhos para quem está começando aí também, e também não só para quem está começando, mas o Lutz traz umas ideias que tu vai querer ler mais sobre ele, né? Ele era um fanfarrão aí da área verde na época, mas muito contraditório também, mas ele era um cara que falava disso, do exercício do verde, de ter uma hortinha, tu compreender a árvore ali, a partir de ver a árvore, tu já consegue compreender melhor a natureza, esse microcosmos, todo esse ecossistema que tem numa árvore, né? Então, quando a gente vai para uma praia também, né, a gente consegue contemplar. Eu acho que também é isso, no ambiente natural a gente vai sempre se deleitando e vai da nossa sensibilidade, né, desde pequeno até a nossa formação do nosso cérebro, desde cores, aromas e sabores, música e conhecimentos de diferentes cores, formas e texturas, e isso vai nos aproximando a querendo sempre saber mais, né. Então, eu acho que a gente sempre esteve conectado, apesar da grande sociedade, o senso comum, digamos assim, as pessoas estão muito desconectadas, né? Não sabem de onde vem o leite, ou até vão tentar abrir mão do leite, mas não sabem de onde vem as frutas, então, né? Ainda hoje de manhã eu vi um pessoal colhendo goiaba, fiquei bem feliz. Uma calçada aí, numa escada ali, claro que era um pessoal de mais idade. Mas eu acho que assim, a aproximação, eu acho que nós temos que sempre manter, por isso em disputa, cada metro. Esses dias eu vi lá, esse dia, 2015, eu vi um canteiro, um quadradinho desses para árvore, na praça aqui perto da minha casa, no bairro Jardim Botânico. E eu, aqui cabe uma árvore, e a prefeitura não vai vir encher o saco. Eu botei uma goiabeira, eu sabia que ela ia ir bem, porque eu fiquei cuidando. Hoje ela já está ali com seus 5 anos, eu já pego goiaba dela, foi muito emocionante para mim. E eu pensei, bom, ganhei esse metro quadrado, sabe? Então, e aí outro dia a pessoa me viu lá amarrando ela, na época, fazendo uma podinha dos galhos que são mais baixinhos, para não atrapalhar, porque obviamente eu não trouxe uma muda no padrão, né, que tem que ser, inclusive é proibido plantar, porque muita gente traz uma figueira e bota do lado do hidrante, então por isso que é proibido. Mas se a gente tiver um pouquinho mais de noção, mais de envolvimento, consegue ocupar uns espaços que estão ali de bobeira, quando a irmã chegar ali para ver, já vai ter uma goiabeira enorme. Então, e aí as pessoas vão ali, que legal, né? Às vezes me olharam ali plantando, regando, ou tutorando ela, amarrando, e as pessoas já, que legal, sabe? Tipo, elas têm elas têm vontade. Então, falta essas iniciativas de vocês, faltam ONGs também promovendo atividades, caminhadas, né? Uma educação ambiental, a SMAN já foi, nosso municipal já foi referência, né, com educação ambiental. E eu acho que as pessoas querem isso. A aproximação está truncada. A gente tem que conseguir organizar isso e a gente está sendo atropelado por essas, né? A gente tem que trabalhar, tem que, né? Não tem tempo durante a semana, trabalhar das 8 às 8, e a gente está sendo apartado da natureza, né? Nesse sentido de não ter nenhum metrinho quadrado, uma casa, uma caixinha. Então, eu acho que... E tá picando aí o assunto que é as feiras, né? Eu trabalho na feira, já faz desde 2019, né? Em várias feiras aí, porque eu vou na feira, e ali é um poder, né? Lugar de troca de saberes, de troca de sementes, né? de produtos também. Né? Ainda hoje eu vim para cá, eu cheguei em cima da hora que eu passei lá na feirinha do Menino Deus para pegar umas maçãs, que agora é a época. E acho que é isso, as pessoas vão uma coisa puxa a outra, parece, sabe? Eu acho que o envolvimento, claro, tem que ter. Agora estou fazendo uma consultoria para uma escola que é de pedagogia Waldorf, muito legal, vai ser municipal, parceria municipal, então olha só que legal, uma escola municipal de pedagogia Waldorf, né? Então, que é outro universo aí, que eu até sei pouco, mas eu já amo. Genial, Francisco. Para não me enrolar, Rodrigo, mesma pergunta para ti. Reaproximação, como é que tu vê essa reaproximação aí da natureza aí na tua vivência, a partir do teu olhar dentro das cidades? Então, bueno, acho que a aproximação ela é dada quando a gente se empodera sobre o assunto, né? Porque o poder também ele tem muito a ver com o livre-arbítrio, né? Com as nossas escolhas.
Ao meu ponto de vista, e não é puxando lenha para o meu assado, não, eu acho que a maneira mais rápida, prática e fácil, até porque a gente faz muito disso, né, é comendo, né? Escolhendo e tendo o poder da nossa alimentação, né? Eu acho que a maneira mais fácil de se reintegrar com a Pachamama, né, com a Mãe Natureza, ingerindo a Mãe Natureza, porque acaba que a tua própria natureza, né, vai identificando isso dentro do teu próprio corpo. O nosso corpo é uma máquina muito sensível e muito inteligente, né? Então, acredito que a gente se empoderando do nosso hábito e da nossa alimentação, né? Claro que eu diria para todo mundo, se pudesse plantar uma semente, esperar nascer a planta, diria para todo mundo colher, preparar e comer aquela planta. Eu acho que é a melhor maneira, assim, mas isso também leva tempo. Então, se tu tem o poder do dinheiro, né, escolher aonde tu vai comer, escolher aonde tu vai gastar esse poder, escolher de quem tu vai comprar, né? Lembrando que todo consumo é um ato de ativismo também. E quando a gente acaba ficando mais coerente, o nosso poder vai desenvolvendo. E acho que as próprias plantas, a própria natureza vai te mostrar um caminho. Eu acho que é por aí para se reintegrar, né? Para transmutar um pouco dessa ruidosidade que a gente vê. Muito massa, Rodrigo. Não, escutando assim, de novo, né, alguns vícios de linguagem que, às vezes, né, essa coisa de planejamento e coisa nos traz, parece um excesso de tecnicismo e falta essa sensibilidade que aparece muito na fala de vocês ali. Queria destacar algumas que tem muito, que a gente vê muita importância, que ali o Francisco trouxe o exemplo, mas também a palavra ali da ação direta, né? São várias formas de fazer um ativismo, e isso também é uma forma de manifestar e exercitar essa reaproximação. Desde fazer uma denúncia, filmar e botar, como felizmente está aparecendo mais, né? Não só em Porto Alegre, né? Eu fico sabendo disso em outras cidades, bem, né, dessa característica urbana, mais preocupação de cidadãs e cidadãos comuns com, por exemplo, a arborização, né? Passava, sei lá, se a gente vai olhar algum tempo atrás, passava a motosserra, ninguém falava nada. Eu acho que agora ainda a coisa tá tímida, mas já existe, né, uma indignação com mais pessoas, né? A gente assistiu isso, né, mesmo no meio de uma pandemia ali, o pessoal se ativando muito rapidamente para defender algumas espécies, né, aqui na cidade de Porto Alegre, né? Então, isso aí é uma consolidação. E também na fala do Rodrigo sempre tem essa questão que também que cruza com o Francisco ali, que trouxe a feira. Eu lembro muito dessa questão de sensibilizar que o Rodrigo sempre traz do alimento, né? Ao mesmo tempo, como a gente sabe por experiências pessoais de que muitos de nós desconhecemos, nos desconectamos, por exemplo, dessa ideia de sazonalidade, né? Vou citar um exemplo ali, alguns anos atrás, todo mundo sabia o que era do inverno, o que era de outras temporadas. Esse conhecimento já está diminuindo. É capaz das crianças aí já conhecerem menos de 5 espécies de alimentos, né? O Rodrigo já falou isso conosco várias vezes. Conhece maçã da Mônica, sei lá, só coisas bem já embaladas, e não por embalagem, a embalagem propriamente dito, mas na roupagem de consumo, né? E como isso é um atestado da nossa... Como a gente se deixar solto, se não mostrar interesse, a gente se afasta muito, muito mais. E nesse sentido, a gente tinha uma outra pergunta agora, que é relativo àquilo que o Francisco trouxe das diferentes escalas. Isa, acho que era essa a pergunta, né? Posso fazer aqui.
Pensando assim, o Francisco destacou quando ele se apresentou desses diversos espaços e escalas dentro esses pequenos núcleos urbanos, dentro do nosso próprio pátio, na nossa casa, e também cruzando com esses espaços naturais que a gente tem, como uma área de proteção. Aí a pergunta é a seguinte: pensando nesses espaços, então, esses espaços naturais e seminaturais, como que vocês enxergam, assim, as possibilidades dentro desses espaços onde a natureza está presente, onde ela pode vir, assim, quando ela não está presente, assim, essas possibilidades de que ela venha, que ela retorne, então, dentro no nosso cotidiano, assim, porque pensando assim numa escala da nossa casa, por exemplo, do pequeno espaço que a gente tem, ou dentro de uma área super impermeabilizada, um trecho de um centro que daí já é uma coisa que não está dentro da nossa vida privada, está ali entre um público privado, e também uma coisa que, cruzando assim, daí pode ser depois, para não ficar muito confuso, que o Francisco tinha colocado dessas questões conflituosas que tem relacionadas à administração pública. E também pensando essas últimas atuações, assim, dentro da cidade de Porto Alegre, que a gente vem acompanhando aí, de que papel tem, qual é o papel e como é que está essa atuação da administração pública de Porto Alegre. Então, posso começar? Apesar de que eu não pensei muito, vai meio da espontaneidade, um pouco complexa essa tua colocação aí. São várias camadas também de resposta, porque eu acho que assim, a gente tem que primeiro se apropriar do nosso pátio, do nosso prédio, da nossa casa e da árvore que tem na frente. Se não tem, a gente que manda abrir, a gente pode daí protocolar que vai plantar uma árvore ali. E, né, então ver que dá para fazer isso, ir na reunião do condomínio, falar sobre os pátios, sobre a necessidade de abrir, sobre deixar mais verde, né, para a permeabilidade do solo. Isso é a coisa dos mais importantes, é o solo, né, que é o que vai dar a condição de vida logo breve. Como eu falei de um boldinho, tu larga ali em meio ano, já está uma touceira, ou até uma árvore de longa vida. Mas nós temos que tentar nos desenvolver mais onde a gente está, né, desde a nossa casa, desde um vasinho de planta, até uma coisa mais comunitária, como uma horta. Eu vi que tem a horta do Centro Histórico ali de Porto Alegre, que o pessoal está fazendo, tem a horta na Loma do Pinheiro. Aqui no meu bairro tá um chororô aqui no pessoal que larga muito lixo na frente do terreno. Isso é complexo, mas o terreno ele é da prefeitura e está abandonado, então as pessoas estão querendo que a prefeitura resolva de uma vez, vende ou faz alguma coisa. Então, se está em disputa, tinha que ter pessoas mais envolvidas para fazer de repente uma horta comunitária. Mas se não é a realidade daquelas pessoas ali, é um pouco difícil. Mas eu acho que assim, isso também a gente tem que tentar ver modos principalmente com a pandemia, né, essa coisa de ambientes de cura, né. Eu lembro que na época lá do Hospital de Clínicas derrubaram 300 árvores para fazer o Hospital de Clínicas, tá? Agora a pandemia é super necessário esses leitos todos, mas por que tem que substituir a vegetação para poder criar leitos, né? Você não tinha uns 2, 3 campos de futebol ali que podia ser construído também. Então, assim, é bem... Essa questão da gestão, quem é técnico, que eu acho que é o público aqui, tem que começar a se envolver um pouquinho mais, porque eu mesmo já vi muita gente podando, mas não é porque eu sou da área técnica, mas eu sou meio... Ia lá, pô, cadê o responsável técnico? Essa é a palavra. Pediu que eu estava podando lá, tá, cadê o responsável técnico? Tá, cadê o papel? E aí eu, não, pode parar, chama o responsável técnico. Assim, ó, e eu pegava o celular, filmava ou não filmava, só mostrava que ia filmar. E a coisa é assim, só que não dá para ser tão agressivo. Às vezes, você é um maluco, eles já fecham o ouvido e já não querem te ouvir. Então, essa participação, esse envolvimento de polícia e também de plantios, de envolvimento de adotar jardins, canteiros, tudo vai dar nosso tempo e vontade e capacidade, mas também tem essa coisa das políticas públicas, né, que hoje está muito complicado, né? A gente achou que
tínhamos a candidatura da Manuela aí, vou falar abertamente, a gente tinha uma esperança, até voltamos a ter uma esperança, talvez, mas a gente viu que eles são fortes ainda e aí estão desmontando. O plano deles é desmontar a Secretaria do Meio Ambiente, o plano deles foi desmantelar a legislação ambiental. Então a gente está meio assim, de mão amarrada, né, nessas questões de política, porque a gente estava acostumado a deixar o poder público fazer o que precisa ser feito e as pessoas, né, não participam, é o outro que faz, né. Então acho que a gente tem que se envolver um pouco mais, conversar mais, né, e eu acho que é por aí, assim, tentar, não sei bem como agora, porque a gente tem que ver o que esse novo governo vai fazer, mas até porque a gente está aí, ó, tudo é live agora, a gente não consegue, vai numa audiência pública, como é que a gente faz lá para ir fazer uma, né, se manifestar presencialmente, está tudo muito complicado, mas a gente tem que conversar, eu acho que nós temos que conversar com as pessoas, quando sai, né, quem pode, tentar olhar mais no olho e tentar se envolver com a natureza, sempre, o parque é sempre uma área de encontro de pessoas e né, de cura, todas as praças da nossa cidade têm esse privilégio, e eu acho que a partir de uma soma de uma árvore que a gente pode ter as melhores ideias, hein. Boa. Rod, tudo contigo. Bueno, eu acho a pergunta ficou bem grande, né? Então eu vou tentar sintetizar um pouco da minha resposta para essas duas perguntas, né? Eu acho que primeiro a gente tem que se perguntar sempre o porquê que a gente está fazendo, né? Acho que mesmo com a natureza, né, e inclusive com todos os aspectos naturais, a gente tem que começar a tentar interpretar aonde que está essa natureza, né? Porque se a gente for se dar conta, no ambiente urbano, tudo é feito de natureza também. O celular precisa de um diamante para o chip, né? O asfalto vem da natureza, o plástico que a gente usa é dinossauro derretido, né? Então, tudo tem um espírito também, né? Se a gente for tentar honrar tudo isso que a natureza nos dá, tudo tem um espírito, né? E por que a gente faz as coisas? A gente faz as coisas porque a gente entende que o humano está no centro disso tudo, né? E as plantas, os animais, os minerais, todo o conjunto natural, eles se doam para a evolução humana, né? Então, quando a gente se pergunta por que a gente vai fazer esses novos espaços, como que a gente vai fluir isso, a gente tem que sempre abrir um ponto de conexão com as pessoas que estão próximas, ao meu ponto de vista, né? Porque vai depender do que também eles querem, né? É muito ditatorial também a gente sair fazendo ocupação verde na cidade, né? E sem perguntar para a comunidade o que eles querem e dar o poder também deles decidirem qual é o tipo de planta que vai ter ali, né? Qual é o tipo de planta que ele gosta, qual a flor que ele gosta, né? Então, acho que também parte de uma autocompreensão, né? Entender que a gente não está nada afastado disso, né? A gente trabalha sempre com essa ligação, assim, e acho que hoje em dia teve a pergunta da Isa ali, que é como fiscalizar o poder público, né? Eu acho que primeiro a gente tem que entender essa dualidade também do poder público, né? O poder público, a gente não pode também esperar também regimes ditatoriais do poder público, porque não é isso que a gente quer. Então a gente tem que desenvolver a nossa liberdade em microações, né? E acho que essa fala sobre as podas, ela é muito bonita, né? Porque eu acho que mais do que fazer ou não fazer poda, primeiro, dá para pensar o que fazer com toda aquela madeira, né? Porque tem um monte de gente que faz artesanato, né? E tem um monte de gente que faz fogo, tem muita coisa que pode ser feita ou beneficiada daquelas árvores que estão sendo podadas, né? E trabalhar um sistema circular disso, né? Um sistema onde é gerado algum tipo de economia perante essas podas, né? Perante esse material que, pelo que eu acredito, vai só para um depósito ou vai para composteira de algum lugar, né? Ou vai para virar matéria orgânica. Então, eu acho que fiscalizar é importante, mas criar ações também, microações físicas, né? Como plantar o jardim na frente de casa, né? Como o Francisco falou, né? Ter plantas dentro de casa, criar essa conexão.
né? Criar essa conexão com os vizinhos. Se tu tem um espaço no condomínio, a primeira coisa é conversar com teus vizinhos, né? Contar para eles da tua intenção, né? Botar a intenção à frente desse poder maior e controlador, às vezes, que a gente tem como ser humano, né? Acho que é um pouco isso aí. Obrigada. Antes foi mais, não foi tanto no sentido de fiscalizar a pergunta, mas mais de relacionar, justamente porque a gente vê aí agora como a questão do arboricídio, ou tem o Brau sabe mais detalhes da história de uma iniciativa de um cidadão ali dentro na Praça do Aeromóvel mesmo, que ele teve a iniciativa de plantar, e daí veio a administração pública e cortou a atividade dele, mas também para que muito das iniciativas de restauração ecológica dentro da cidade, daí vai também tem a restauração, o Francisco com certeza vai explicar melhor, mas digo, a questão de uma restauração convencional, ou tem uns aspectos, mas na que eu estou me referindo, de ter, como o Rodrigo falou, de ter esse momento de escuta da comunidade, ter esse resgate da memória também da comunidade, mas também a questão da memória do ecossistema ali. Tem aí, claro, de uma questão muito mais técnica de biologia, da história, do passado, assim, do que tinha ali para poder fazer esse restauro desse ecossistema que está degradado, assim. E em relação que vocês já tocaram várias vezes nesse ponto, e para a gente seguir aqui as perguntas disparadoras, da questão da alimentação, né, e da agricultura urbana, e que foi tocada inúmeras vezes nesse sentido, também como espaços de hortas urbanas, tanto comunitárias como a sua particular, mas tem muito uma questão de que a agricultura urbana, quando praticada ali, esse espaço, além de traz outros muito retornos também para o espaço público, como segurança, retorno do sentimento de pertencimento. Também tem a questão da autonomia ali, do alimento, entender a relação ali entre os vizinhos, inúmeros fatores, que agora eu não vou lembrar de todos, mas sobre esse ponto, assim, alguns desafios também, alternativas para a questão da agricultura urbana e esse acesso à alimentação também saudável, né? Porque tu saber também de onde vem a tua comida, e incentivar também a produção local, e tantas questões aí. Agora fui lembrando, mas não vou me prolongar muito na pergunta para deixar vocês falarem. Isso aí. Não sei se o colega quer tomar a frente ali, eu não captei muito bem a pergunta só, Isa. Se foi desculpa. Não, os desafios e alternativas para a agricultura urbana e esse acesso à alimentação saudável. Voltamos a essa questão de território, né? Não sei se o colega... Tu posso falar um pouco? Vai lá. Eu puxo o gancho da tua resposta, talvez. Tu tem essa experiência aí, talvez, de plantios, né? Show. O que eu acho, eu acredito, assim, e tenho proposto, né, sobre esse tema, que é a agricultura urbana, extrativismo urbano, que ele fala do reconhecimento e da produção, né, e gerar valor, assim, valor energético, valor econômico, né. Eu tenho falado muito da criação de laboratórios sociais de extrativismo, né,
que é entender essa ecologia que tem perto de alguma comunidade que necessite desse tipo de energia, seja ele financeira, seja ele alimentar, criando uma rede comunitária, né, onde as pessoas, a fim de desenvolver as próprias aptidões, ou coletam, ou criam uma horta no espaço urbano, ou criam artesanato com o que a natureza nos proporciona num raio determinado, né? E proponho também que sejam feita uma criação de pequenas agroindústrias urbanas, né? Onde dentro dessas coletas, num movimento econômico circular, vai ter os coletores, vai ter os beneficiadores e os vendedores disso, né? Onde toda essa cadeia funcione como uma forma de mandala, para que a gente consiga desenvolver e principalmente manter em pé essa camada natural que a gente tem na cidade. Porque o exemplo que eu vejo de povos amazônicos que conseguem a manutenção do seu território verde é pelo extrativismo consciente, né? Então, quando a gente começa a conscientizar, quando a gente começa a falar disso, a gente também abre uma clareira social para novos pontos de vista aparecerem e a transformação ir acontecendo e fluindo como um rio, né? Eu acho que a ligação, e principalmente a ligação para alimentação saudável, é fazer com que as pessoas compreendam que a alimentação saudável é aquela que alimenta tanto o seu corpo físico como o seu corpo espiritual, é aquela que entende a sazonalidade, é aquela que respeita a natureza, é aquela que gera valor agregado para pessoas em situações de dificuldade, né? Pessoas excluídas, assim, pessoas à margem. E acho que assim a gente também vai criando o principal elo para isso, né? Que é a geração de autonomia, né? Então a proposta é que as pessoas conheçam as coisas e a gente vá também debatendo e mostrando com elas e vendo as próprias aptidões dessas pessoas para desenvolver esse trabalho. Então, vou falar alguma coisinha muito bom essa tua perspectiva aí, colega. Eu esqueci teu nome só, puder depois. Mas assim, eu acho que é muito revolucionário isso que tu está trazendo, né? A gente precisa de uma revolução, que mude todo esse hábito, porque essa cidade que a gente vive é uma cidade insustentável, né? Vamos pegar as coisas das podas, tudo vai para um buraco lá, a gente não sabe o que acontece, e é desperdiçado esse valor que dá para ser aproveitado no caminho. E a gente vê que assim, é uma cidade higienista, uma cidade que não tolera nem uns pés de milho ali na rodoviária, né, no mercado. É uma coisa bem legal que, pô, o cara plantou e por que não pode ter, né? Parece uma coisa feia, é mato, né? Quando nasce mamona, quando nasce boldo, é mato, né? E o bonito é árvore exótica, né? A gente não sabe as exóticas nativas, nenhum guabiroba, no máximo uma pitangueira e uma araucária. Então a gente não sabe da guabiroba, da jabuticaba, da cereja do Rio Grande, essas árvores que podem nos dar frutos na esquina, né? Infelizmente, eu não vou dizer para a gente ficar colhendo fruto também na Bento Gonçalves, uma das avenidas mais poluídas da cidade. Então, a gente tem que ter segurança alimentar nesse sentido, né? Uma autonomia com segurança também, né? Não é qualquer lugar aí que a gente pode ficar, né, se cultivando, assim, apesar de ser muito interessante. Tem vários casos no mundo, no Brasil, que dá muito certo, né? E eu gostaria aqui de trazer também a parte da gente falar sobre esses desperdícios, né? E de falta de espaço para esses locais, né? Essa emancipação, essa autonomia, a gente precisa de espaço, né? Tem poucos terrenos aí sobrando. Essa restauração, eu acho que a gente nem tem muita área em Porto Alegre precisando de uma restauração, uma área assim abandonada ambientalmente. É tudo já alterado, construído e se usa depois de alguma outra forma, não se restaura mais, né? O que a gente tem é que manter, preservar, manter né, impedir que a degradação, a poluição, as plantas exóticas invasoras vão avançando, o lixo, a erosão do solo. Isso a gente tem que tentar conseguir, né, criar, por exemplo, na época o Morro do Osso, foi o pessoal do bairro lá que quis preservar o Morro do Osso e conseguiu. Então, assim, o projeto Morro Santa Teresa, ali que eu me envolvi também, tem 5 vilas na volta. Ele é um núcleo de área nativa
que poderia ter todas essas questões de hortas, áreas de lazer, envolvimento com trilhas. Tem o Morro Santana, aí o pessoal está querendo fazer trilhas para o pessoal se inteirar mais, né? Fazer trilhas com o pessoal local, né? Sem ser uma trilha oficial, assim, uma reserva, daí tu vai lá, reserva um horário, né? Até isso deveria ter, mas... E eu só queria trazer aqui rapidamente um caso, que é do município que eu trabalhei no ano passado, Campo Bom. E lá eles têm um caminhão que tritura toda a poda, a gente vai podando, né, coerentemente. Eu tive a oportunidade de executar meu trabalho de forma livre, assim, quase. Então, era só salvando a arborização deles, porque eles estavam há muitos anos com manejos inadequados, ia triturando, ia tudo para um lugar que fazia compostagem. E, inclusive, eles tinham outro lugar que só fazia hortas. Eles têm lá o coletivo Hortas, não sei o que, agora esqueci o nome, e um outro lugar só para flor. O povo pode ir lá num lugar e pegar flor, e no outro lugar pegar comida, municipalmente, e também adubo. E, inclusive, composteiras, né, essas de minhocários. Então, é uma coisa assim, eu fiquei impressionado, porque é uma cidade um pouco, digamos assim, como é menor, consegue ter um trabalho com mais envolvimento. Eu acho que a nossa cidade cresceu muito, esses políticos viraram as costas para as pessoas, não temos mais espaços, associações de bairro, essas coisas não estão acontecendo, está tudo muito dentro do Zap, e agora dentro, então, da pandemia, está tudo mais distante, né? Então, a gente está se envolvendo menos. Mas é isso, é mão na terra, e aí a gente vai vendo os processos, né? É muito importante ver os processos acontecerem. Tu vê um ovinho ali do Fed, botou ali esse dia no meu maracujá, um monte de ovinho. Fui só agora saber que é Fed, ó. Sou biólogo, né? Nem tudo a gente aprende na faculdade, né? Mas então, muitos processos que a gente tem que acompanhar para ir se dando conta, né, do tempo das coisas e por que as coisas são assim. Muito bom, muito ricas as visões de vocês dois. Queria lembrar aqui uma questão, né? Porque, de novo, tem muita gente nos acompanhando aqui que depois vai posteriormente olhar quando estiver no YouTube, que é muito ligado à área de planejamento, né? E aí tem uma questão de... Muito da fala de vocês traz uma escala e uma sensibilidade que é, infelizmente, nula ou uma ocorrência muito baixa, que é essa perspectiva de planejamento, né? Por isso que a gente fala, vamos conversar essas camadas da cidade temáticas. Então, tem muita gente que não enxerga essa camada, né? Então, num ponto de vista, estamos falando de uma cidade, muita gente, quando fala em infraestrutura verde, só lembra dos grandes parques, né? Dos grandes parques. E alguma outra reserva que tenha, mas também desconhece os pormenores ali de as categorias, de tudo, essas coisas. Então, né, eu acho muito interessante quando vai chegando nessas outras escalas que se informam essa infraestrutura. E acredito que nessas escalas mais aproximadas, mais íntimas, que é o que pode criar essas pequenas pontes, né? Eu lembro ali do projeto dos macacos urbanos, né? Uma interface ali que na época eu tive com alguns colegas que trabalhavam nisso, e desse despertar, né? Falando, né, como os corredores verdes possibilitavam, e aí de toda essa possibilidade de entender que, desde esse pequeno, da importância dos vasinhos, daquela atitude pessoal de ter os vasinhos e espécies e normalizar que vão vir insetos, ou seja, toda essa rede que algumas cidades já estão trabalhando, até dentro da lógica de política pública. Por aqui já me ocorre lembrar dessas cidades que estão trabalhando com, por exemplo, a apicultura em terraços, né? Lembrando, assim, tipo, dando valor a essa restauração que a Isadora trouxe, por exemplo, dos terrenos baldios, entendendo eles não como um vazio, um desperdício e um passivo ali do ponto de vista de desenvolvimento, mas não, ali é importante evitar por uma série de processos biológicos que vão precisar passar por aquilo ali, né? A própria questão desses pequenos territórios também terem esses ganhos conexos dessas colas cívicas, né? Muitas vezes bairros inteiros não têm senso de comunidade,
porque falta uma desculpa, entre aspas, falta esse ponto de encontro. E por que não ser um canteiro? A gente deveria começar não mais normalizar que o que tem de verde nas ruas é grama parada, e sim começar a dar um passo para se abrir novamente para outras práticas e outras relações, né? Com esses, tanto com os pequenos espaços que vão ter uma ligação com os espaços médios, né? Aí estou falando no entorno das praças, Francisco trouxe ali dos canteiros também, e aí a gente vai para esses ecossistemas maiores que aparecem com mais frequência no imaginário coletivo, até mesmo de política pública, né? A defesa de parques, e aí a gente vai abraçando a complexidade que é essa infraestrutura verde. Queria lembrar também que no meio disso tudo a Isadora trouxe a infraestrutura azul também, né? No caso de Porto Alegre aí a gente tem essa questão do Rio Guaíba, a gente tem o dilúvio e uma série de outros riachos que foram tapados historicamente. A gente sabe que tem um movimento mundial do urbanismo dos rios urbanos, retomar na maneira do possível esse contato e essa coisa orgânica de coexistir com essas, né, formações espontâneas naturais, né, e tudo isso é sim uma postura política, porque se Cidade X está fazendo essa retomada dos rios urbanos, tem projetos muito interessantes aí nesse sentido, também é tudo parte de uma tomada de consciência, né, de cima para baixo, como que a gente pressiona ali o legislativo, né, até mesmo as secretarias, né? O Francisco trouxe esse relato aí do desmonte, assim como tem o desmonte de educação e saúde, tem o desmonte também da área ambiental. Então é muito difícil a gente esperar que algo vá cair do céu. Ao andar da carruagem, a gente vai precisar lutar muito por isso. E está tudo interligado, né? Então é o despertar esses processos mais sensíveis pedagógicos é algo que o Translado Urbe acredita muito também. E, enfim, só né, contextualizar um pouco, já passou aí 1 hora do nosso encontro e a gente segue com algumas outras perguntas. A gente preparou algumas específicas aqui para vocês. Queria aproveitar, então, já que a gente falou poder público e tal, Francisco, comenta um pouco rapidamente, né, essa questão do arboricídio, como muita gente está chamando, que vem acontecendo aqui na cidade de Porto Alegre, né, lembrando que a gente tem colegas de outras cidades do país e do exterior. Né? O que está sendo isso? Essas podas operadas pelo governo local ou terceirizadas, enfim, que estão aí assustando a população. O que tu pode comentar sobre isso? Então, o arboricídio ele é uma consequência de uma série de processos que já vem de mais de 10 anos, com o enfraquecimento indireto da Secretaria do Meio Ambiente, que é o órgão responsável pela manutenção. Deveria ter um departamento de arborização lá dentro. Né? E o próprio Conselho de Meio Ambiente também, que é o órgão que deveria ser sempre consultado para as demandas da sociedade, né? Ele era um órgão que foi sendo aos poucos engessado, né? A nossa participação foi sendo sempre tolhida e o povo também às vezes deixou de saber a real importância desse conselho. Mas foram se enfraquecendo os departamentos, foi deixando, parece que é aquela coisa, deixa ruir para vir com uma solução depois. Então, teve um grande, além de todo esse desmonte aos poucos, ao longo dos anos, a gente foi vendo pessoas que eram mais antigas no departamento foram se aposentando, não foi tendo concurso público, contratação de pessoas, né, nem treinamento de pessoal. Esse arboricídio, digamos, teve uma mudança drástica na legislação que começou a liberar para o corte das árvores da calçada. E, ao mesmo tempo, por estar enfraquecido o órgão ambiental local e até estadual, foram se passando. Daí, então, quando é poda de energia elétrica, é a estatal elétrica que vai lá e faz a poda. Só que ela terceiriza também. Então, o melhor podador, ele não está trabalhando lá de sol a sol, né? Ele não está sendo valorizado, é terceirização, às vezes uma quarteirização, então ele vai sendo precarizado esse tipo de trabalho, quem sofre é a gente e o nosso patrimônio, né? Porto Alegre era, até pouco tempo atrás, uma das cidades mais arborizadas, era a quarta até mais arborizada do Brasil, e esse patrimônio está aí parado, parece que a gente está à deriva, e então está tudo na mão desse pessoal e a gente está de mão engessada porque a gente não está conseguindo demandar, nem os ministérios públicos estão
estão acatando muito, porque a gente também não está conseguindo fazer né, muita coisa acontecendo nesse sentido, mas principalmente a alteração da legislação, né? A gente avisou, então, que tentaram alterar a legislação, a gente, pela ONG Lingá, conseguimos entrar na justiça e conseguimos barrar, proibir que eles fizessem alteração sem uma série de fatores, e aí eles alteraram a legislação. Tem a questão de compensações ambientais também, né, que a gente não queria mais. O cara corta lá no empreendimento, daí falando um pouco um parênteses, ele corta lá 300 árvores para fazer um shopping, a gente não quer 2.000 árvores, né, hoje a gente quer que preserve uma área de meio ambiente, conservação, não tem onde enfiar 2.000 árvores, se perde muita muda, né, mas assim, tu vai tirar uma, planta duas, aí é uma lógica interessante, mas o arboricídio, então, tá acontecendo isso, tá jogado, tá faltando responsável técnico, e tem gente no mercado, tem muito profissional que tá abandonando, né, muita gente está se qualificando, mas também não tem espaço, e abandona a profissão, muito gestor ambiental, biólogo, né, até arquiteto, urbanista, né, para pensar, não que eles sejam vinculados com a arborização, mas essa coisa do pensar o verde, e então tá tudo muito, né, são as grandes corporações que estão dando a linha. Então, acontece isso, a gente está vendo cortes de árvores que deveriam ter um trato muito especial, plantadas há 40 anos atrás, com, né, plantios históricos, e do nada, noite por dia, cortam árvores aí, e a gente está tentando acumular informação para fazer alguma coisa, né? E a gente tem que pautar eles. Eles tentaram, por exemplo, agora, de retirar a biblioteca da SMAN. O povo fez um barulho, eles vão lá, vamos rever. Então é assim, a gente tem que, se deixar, eles passam, eles têm vergonha, a gente tem que cobrar deles. Boa, Francisco. Bom para a gente registrar esse relato aí, né? Porque, né, você estava falando de diferentes entendimentos de valor, né? E nem tudo a gente pode deixar que fique à mercê daquela porção da sociedade que só enxerga o valor monetário das coisas. E a gente sabe do ganho, do benefício de uma... Né, a gente está falando aqui do benefício de, primeiro, reconhecer essa camada da cidade, da infraestrutura verde, né, que a arborização, os programas aí, os projetos aí que tu falou, históricos, de arborização, fazem parte dessa camada dessa infraestrutura verde, e são outros benefícios, outros ganhos, nem tudo é monetário. E esse despertar que a gente falava antes é mútuo também, é uma tarefa bem difícil. Tu citou aí rapidamente desmonte das questões dentro do executivo, as brigas que tem que ter no judiciário e a luta que tem que ter dentro do legislativo. Então, são várias frentes e fora isso, o cotidiano, né, de cada cidadão que tem que estar se sensibilizando para seguir tendo atitudes e reconhecendo a importância de fazer sua parte, né, de, sei lá, pequenas vitórias, como tu citou teu exemplo ali, tinha aquele metro quadrado, hoje em dia tem metro quadrado de goiabeira. Então, são várias frentes. Isa, segue aí que eu tinha pergunta. Tá, essa aqui, na verdade, primeiro um comentário, já que tu falou da questão do valor monetário, e tudo isso está muito ligado ao modelo de desenvolvimento que é pregado aí na sociedade, né, no sistema em geral. Aí vem uma questão direta para o Rodrigo, porque de um termo que ele usa e que a gente está acostumado a entender a questão do extrativismo como uma retirada de recursos naturais, né? Muito de outros países do norte retirando do sul. E aí tu vem com o termo de extrativismo urbano. E para esclarecer assim para o pessoal que está participando, também para nós, o que tu entende pelo extrativismo urbano, que tu pode explicar para nós? Bueno, o extrativismo, né, assim, ele está na mesma camada de indústria primária como a agricultura e a pecuária. Ele é feito e ele é utilizado desde muito antes da gente estar aqui, né? Que é recolher as coisas que a Mãe Natureza nos dá à disposição,
que a terra nos proporciona, né? Isso no meio vegetal, no meio mineral e no meio animal. O que a gente entende hoje por essa palavra que talvez tenha ficado demonizada, né, é o extrativismo predatório, né, que é aquela coisa de colher tudo e virar um predador. Ao meu ponto de vista, retomar o extrativismo e esse termo, né, como ajudar a manter a floresta de pé. Porque quem trabalha o extrativismo, ele precisa da natureza. Ele trabalha em aliança com a natureza. Então, quando não tiver mais natureza, não vai mais ter força de trabalho que ele está aplicando. Então, eu tento cruzar, né, e fazer esse hiperlink temporal ante o extrativismo predatório, que hoje em dia ele é feito pelas grandes corporações. Mesmo se eu quisesse, eu não ia conseguir fazer um extrativismo predatório sozinho, porque a minha força de trabalho é muito pequena, né? Talvez ao longo da minha vida eu consiga destruir um riozinho pequeno ou algumas nascentes, se eu for um baita canalha, né? Mas eu não vou conseguir, de fato, destruir um ecossistema sozinho, né? Talvez eu precise da ajuda do fogo, talvez eu precise de alguma ajuda. Então, o extrativismo, para mim, ele compreende essa nova relação. Essa relação de mutuabilidade, de troca, né? De andar lado a lado com a natureza. E ele compreende também uma maneira, né, de pensar que é aproveitar do que já está disponível na natureza, né? Claro que um dos principais, um dos pontos mais importantes quanto o extrativismo que eu acredito é plantar mais do que colher. Né? Então, eu acho que quem consegue perceber que plantando mais do que colhendo, tu sempre vai ter o benefício da abundância, né? Tu consegue gerenciar o extrativismo social, o extrativismo urbano e principalmente o extrativismo coerente, né? Andando junto com todas essas forças e essas camadas naturais que nos têm à disposição. Eu não sei, Isa, se eu fui completo na questão ou se também ainda ficou alguma dúvida. Acho que sim, para mim está claro. Não sei se o pessoal, até vou reforçar, aproveitar que eu estou falando. O pessoal, se quiserem direcionar perguntas para os convidados, vocês podem mandar ali pelo chat. Fala aí, Brau. Bom, aproveitar rapidinho também um outro informe. Eu vi pelos e-mails aí que algumas pessoas que entraram um pouco atrasados. Sim, o conteúdo vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Quem entrou um pouquinho atrasado pode pegar depois o início da conversa aqui, retomando com o Rodrigo e com o Francisco, né? Rodrigo aí que tem essa trajetória de cozinheiro, extrativista urbano, fermentador social, e o Francisco, né, biólogo, que está aqui representando o Pó a Poda, mas também com a trajetória dele como biólogo, também trouxe um pouco ali, falou da ONG Ingá, né, e estão compartilhando um pouco dessa visão deles a partir da prática sobre a infraestrutura verde, né, de uma cidade. A gente tem mais algumas perguntas aqui. A Isa lembrou, quem tiver alguma pergunta já pode mandar ali no chat. A gente queria aproveitar também agora essa pergunta para os dois, né? A gente fez uma para cada um assim. Também, como tudo, é uma conversa. Se não fosse a pandemia, a gente estaria aqui em roda, bem tranquilo, compartilhando aí frutas da estação, chimarrão, e entre outras coisas. Mas, infelizmente, não dá. Mas aí se fala muito, né? Por exemplo, no meio de uma tragédia aí, crise sanitária global, do coronavírus. Todo mundo fala dessa questão da fronteira agrícola, né? Essa aproximação da produção em alta escala de alimentos, com essa questão de fauna e flora. Se fala muito disso e geralmente muito superficialmente, né? Estamos falando ali da grande mídia, abastecendo as pessoas, mas sim a gente sabe que tem esse encontro. Gripe aviária, enfim, uma série de coisas
que tem a ver. Mas também se fala muito, né? Vocês já devem ter visto aí até essas charges e tudo que falam, por exemplo, de uma grande crise que vem aí atrás, né? Se essa onda é grande, o tsunami nem veio ainda, que são os problemas recorrentes que estão se mostrando cada vez mais da crise climática, né? E aí eu acho que a pergunta é um pouco livre nesse sentido, né? Sobre a crise climática, né? Esse novo regime climático, a gente sabe esses acordos políticos entre as nações, tem uma série de conteúdos, fica muito difícil para as pessoas comuns, né? E eu digo assim, não técnicas iniciadas em áreas tão específicas aí como a natureza, enfim, uma série de áreas científicas. O que vocês podem falar, comentários bem livres mesmo, eu sei que é espontâneo, mas sobre essa questão aí da crise climática, né? E como que a cidade onde a gente mora, nossos bairros, a nossa rotina, pode contribuir, né, de alguma maneira, nessa tal da resiliência. Se fala muito, né, dessa capacidade de adaptação e a gente resistir enquanto, né, parte da natureza. O que vocês podem comentar assim livremente sobre, né, essa grande crise, né? A gente está mergulhado numa, mas essa crise climática e como que a cidade e as atitudes podem ser aliadas. Francisco? Bem complexa essa pergunta, hein? Não, tem que ter um pouco mais de domínio, mas eu penso que é aquela coisa, agir localmente, né? Pensar globalmente. Acho que apoiar os pequenos comércios locais, as feirinhas de bairro, né, se envolver mais localmente, até porque por questões de segurança. Até, com parênteses, mudanças climáticas, agora vamos precisar de uma arborização de porte mais adequado, mais resiliente, mais resistente, e nem tantas árvores enormes que podem nos dar problema. Então, é isso, a gente está com uma natureza que cada metro importa. Depois que a gente desperta para isso, pelo menos eu fico muito no meu olho, eu vejo um cimento ali, podia ter uma árvore aqui, vamos dar um jeito, falar com o pessoal, falar com a vizinha, se ela não quer abrir a calçada, de repente falta uma coisa, né? Então a gente tem que tentar criar mecanismos de aqui no nosso entorno contribuir pro todo, né? E criar mecanismos de segurança, de resiliência, de cura local, né? Então, acho que a gente está num grande momento, a gente tem que tentar despertar para o pessoal que está na linha de frente, e na linha de frente ambiental também, né? Que está lidando com veneno, lidando com questões de gênero no campo, né? Então a gente tem muita coisa para ajustar aí, e é bem complicado essa tua pergunta, viu? Acho que eu vou me ater por aqui. Vai, Rodrigo. Era botar vocês em sinuca mesmo, mas porque são colaborações importantes essas de vocês que têm intimidade com o tema e mesmo assim nos colocam em face da complexidade. Dali. Eu acho que, sem dúvida, é uma pergunta que bota muito do que a gente acredita na frente, né? Ela acaba sendo bem pessoal também, porque é o ponto de vista de tudo que a gente já sabe sobre todas essas questões científicas dos vírus, né? Dos vírus, da gente estar desmatando a natureza e os vírus estarem saindo das grandes copas das árvores até o chão, passando pelos animais, né? E principalmente, assim, se isso vem dos alienígenas ou da asa do morcego, pouco importa, né? Eu não vou me apegar nessas pequenas dimensões, assim, o que eu entendo quanto a isso é que, assim como o nosso corpo, ele às vezes tem febre para combater aquilo que está nos atingindo, né? Como um vírus, alguma bactéria,
eu acho que da mesma forma a natureza é inteligente o suficiente para mandar alguns recados, né? Eu acho que tem muitas coisas que dá para falar sobre isso, porque a gente tem visto aí também muita gente falar sobre uma inversão dos polos magnéticos da Terra, né? E já tem gente que fala que a última grande extinção em massa ela aconteceu há 42, não sei quantos milhões de anos por causa da inversão dos polos magnéticos, né? E eu fiquei muito preso ao que o Brown falou sobre resiliência, né? Eu acho que a resiliência, sim, é poder aguentar tudo isso, criar essa casca, mas a resiliência precisa chegar um momento que essa casca sai e tu volta a ser quem você era, né? Tanto a gente como a natureza, né? Então eu acho que é bem complexo esse tema mesmo, e acho que o caminho para isso é uma reconexão aos tempos naturais, né? É uma reconexão aos hábitos naturais, né? Aos consumos mais naturais, usar desse nosso poder mesmo social que a gente tem hoje em dia, que é a moeda de troca com o mundo, cartão de crédito, dinheiro, né? Afeto também, usar isso de uma maneira mais tentar usar mais lógico e prudente e com mais amorosidade. Agradeço aí o esforço da resposta da sinuca que eu coloquei os dois, mas é que é importante mesmo, né? Nosso coletivo Translab Urb, quase a totalidade das nossas convidadas nessas 8 sessões tem isso em comum. Todo mundo tem os pés no chão da atuação local. Então, a gente escutar de especialistas diferentes, assim, que tem essa prática, que mesmo, sei lá, uma convidada aí que é super acadêmica, também reforçar isso, nos oxigena e nos dá, né, energia para a gente seguir nisso, né? Porque o coletivo também se dedica à sensibilização. Esses processos pedagógicos são um despertar, porque a gente precisa de massa crítica para mais pessoas fazerem essas mudanças. Então, ao mesmo tempo que tem a ação ali de guerrilha, que a gente trabalha muito, né, diversas escalas da guerrilha, a guerrilha alimentar, a guerrilha do plantio ali das espécies, a guerrilha de intervenção no território, né, artística, enfim. Tem também essas escalas mais estruturais que a gente acredita que, principalmente assim, num grupo grande que está participando aqui, tem muita gente que está dentro de governos, tem muita gente implicada com mudanças estruturais, mas de maior escala. Então, parte do nosso desafio é sensibilizar quem está na tomada de decisão estrutural, quem está dentro de gabinete, quem está dentro de governo, e também tentar sensibilizar quem está ali, indivíduo, no seu cotidiano. Se não tem ainda a horta, inicia. Se não sabe como é a realidade do seu município, legal começar a saber. Eu me lembrei agora, né, que a Isadora comentou lá no começo sobre uma experiência aqui de Porto Alegre, que muita gente desconhece, e eu acredito que se repita em muitas cidades, né, que a gente fala da horta, mas na hora, quando tu vai botar em prática, tu começa a entrar em contato com absurdos, como foi essa experiência que a Isa comentou. Para quem não sabe, aqui em Porto Alegre, num primeiro momento, e tem suas justificativas técnicas, né, como o Francisco já trouxe, mas tu não pode sair pegando uma pá e plantando coisa, mesmo que o terreno esteja ali aparentemente ou abandonado, ou seja só uma grama e tu queira botar chás ou outras espécies ali. O que ocorreu aqui no Centro Histórico foi uma tentativa bem micro de bairro, que alguns moradores tentaram fazer uma pequena horta num talude e receberam uma autuação, né? E isso, né, dispara uma série de questionamentos, né? O fato de ser, primeiro, o espaço público não é público, tem um regramento para impedir, mas não tem um regramento para incentivar que as pessoas tenham a horta enquanto mecanismo de conexão social, conexão de bairro. Então, a gente
começa a descobrir que, na verdade, tem uma complexidade, né? Não é todo mundo que está preparado para jardinagem, né, de guerrilha, né? Tem pessoas que buscam um caminho mais legalista, por assim dizer, e acabam também esbarrando, né? Por exemplo, em leis ultrapassadas, né? Que foi esse caso aqui no Centro Histórico. Deu toda uma repercussão assim, super negativa de que essa iniciativa tão bonita, tão singela, de uma pequena horta ali para uso coletivo, ela foi impedida, né, primeiro pela lei, e aí vem também o uso da força, né, a intervenção ali da brigada fazendo valer a questão legalista, e isso é um aspecto super negativo. E por que a gente está falando isso sobre infraestrutura verde? Ou seja, não é só de uma vontade, de uma intenção. A gente tem que abraçar a complexidade que vai ser essa mudança de hábitos. Encaminhando, então, aqui, Isa. Não, eu queria comentar, porque mas aí a gente passa para as perguntas que surgiram ali no chat, da questão, da pergunta até que o Brau direcionou antes, sobre alguns autores já colocam que não é nenhuma crise climática, porque quando tu quando tu fala crise, tem um entendimento de que vai passar e que simplesmente não tem que se fazer nada. Então já usam outro tipo de nomenclatura, que, claro, daí vai de cada autor, como mutação climática, ou quando ainda continua usando crise, porque tudo está interconectado, né? Uma crise está conectada com a outra. Então, essas crises multifuncionais eu acho que é multifuncional. E aí, também a questão da infraestrutura verde como uma questão e todos esses pontos que vocês levantaram, no decorrer da conversa, essas pequenas ações e atitudes que a gente tem ali na nossa microescala, tudo isso é um melhoramento desse ambiente que a gente está, e também influencia nesse melhoramento, nessa adaptação para essas mutações que estão acontecendo, que são resultado de ações aí ao longo de muito tempo aí da nossa espécie. E o Brauto quer direcionar agora para a pergunta, posso? Acho que podemos, né? A gente chega agora num momento de trocas aí mais espontânea. Quem tiver alguma pergunta pode ir mandando. A Júlia Draghi mandou uma primeira pergunta aqui. E aí eu acho que depois dessa etapa das perguntas disparadoras que a mediação tinha produzido, a gente pode ir trocando mais como formato mais roda de conversa. Bom, só para corrigir que eu falei, são crises multidimensionais, crise multidimensional, só porque eu tinha falado a palavra errada para não ficar errado. Boa. Já está registrado, então, em vídeo que tu corrigiu. Bom, vamos lá, então, a pergunta. Bom, a Júlia pergunta assim: ao tentar implementar uma iniciativa do tipo adote um jardim, adote uma horta, adote uma árvore em uma comunidade, devemos antes fazer um trabalho de sensibilização com os moradores, através de ações que incentivem o olhar mais atento aos recursos verdes existentes no entorno? Sim e não. Sim e não. Porque, como eu estava falando aqui, tem um terreno no Jardim Botânico, na rua Itaboraí, que tem tudo para ser uma horta urbana ali. Só falta a vontade do pessoal. E não falta a ideia já teve. Mas o pessoal quer se envolver, o pessoal só quer a limpeza, só quer a higienização.
nesse caso? É a demanda daquela rua, que tem um condomínio na frente e, né, houve uma mudança brusca, do nada um condomínio, e num lugar que era sempre um fundo ali de resto do bairro, entre a Perimetral e o Bourbon, Ipiranga aqui. Então, talvez precise, que nem a legislação, toda a legislação quando fazem, considerando não sei o quê, considerando isso, considerando aquilo, que tal isso? É uma forma de sensibilização, né, de raciocínio, então talvez precise, dependendo do lugar, pessoal, a gente está com esse problema, com essa demanda, quem sabe a gente não faz isso? Eu acho que sim, mas às vezes não também, né? Às vezes não pode depender de fazer uma coisa não é para ser assim, isto só depois de fazer, né? Eu acho que dá para... Só que às vezes é isso, eu participei de uma atividade há uns 2 ou 3 anos atrás, e agora até esqueci o nome, mas um amigo queria implantar uma horta na escola Parobé. E aí eu fui ali, participei, e aí a gente botou uma energia ali, só que que nem plantar árvore. Plantar é fácil, difícil é fazer ela virar adulta. Difícil é fazer essa hora. Vai ter gente, vai ter um professor que vai seguir. Então, assim, moral da história, sumiu a horta lá, porque não era talvez a realidade. Então, tu não pode aterrissar com uma ideia vinda de fora, aqui agora nós vamos fazer isso, sem continuar, né? Ter alguém que siga ali, né? Acho que é por aí. Bueno, eu acho que, já respondendo também essa questão, né? Eu acho que com esse link também do Francisco, assim, né? Eu acho que é muito mais fácil de tu aumentar a capacidade, né, de energia imposta, se tu dimensiona o que as pessoas ao redor querem também, né? Se tu constrói com elas, porque daí a prática faz com que eles ganham uma sensação de pertencimento também, né? E eu acho que as pessoas querem diversas coisas, né? Não só ter comida, mas eu acho que também elas querem ter um terreno mais limpo, né? Elas querem que aquele terreno não tenha rato, elas vão querer muitas coisas. Então, eu acho que é sempre importante ouvir elas e acolher as demandas com amorosidade, porque fica mais fácil da roda girar e a gente, né, como propulsor disso também, não fica só naquele instinto de salvador, né? Não, muito, muito legal. Eu acho que tem muito da visão de protótipo, né? Essa questão de que o sim ou não é que vai ter situações que precisa trabalho prévio e tem outras que são atitude de guerrilha mesmo. A cidade vai acordar com aquela mudança, seja uma horta e tal. Me lembrei de uma outra questão também. Deixa eu ver. Boa. A Júlia aqui respondeu né, comentou, né, no chat, que essa sensação de pertencimento, né, que ambos comentaram, é o que vai dar continuidade nessa iniciativa. Senão fica só atividade pontual, né? A gente também tem, aqui no Translab Urb, tem uma experiência das hortas, né? Também hortas dentro de condomínio, né? De apartamentos, horta em escola da rede pública, hortas dentro do pátio por exemplo, de empresas, né? Até em andares, assim, dentro de edifício. A gente já passou muito por isso que o Francisco traz, né? A sensação de que a mão na massa resolve, ela também é fruto desses tempos que a gente vive, né? Essa coisa do pontual, da sociedade aí, do espetáculo, a gente vai, participei, me sujei, foi bacana o evento do plantio, mas depois não consegue manter a horta, nenhuma lógica de quem vai regar e nem nada. Então a gente teve, nos últimos anos, uma experiência numa iniciativa aqui, que é de meados de 2010, chama Raiz Urbana, em Porto Alegre, casos onde foi um sucesso a mão na massa, ou seja, a data ali do mutirão foi um sucesso. Depois as pessoas não regaram sequer uma vez. Ou seja, às vezes essa sensibilização vai depender dessa leitura de quem é o público implicado diretamente, né? E também é um processo
de visão, também de sensibilidade, né? Porque tá feito ali o evento, e depois que é onde vem a dificuldade, como o Francisco trouxe. Eu aproveitei para colar ali o link do guia Criando Comunidade para a Horta, que era que tu falou, tá falado. Boa. Tem um comentário aqui da colega Letícia, né, Souza. Acho que é legal eu ler aqui, né, complementando algo que talvez, né, o pessoal saiba ou não, que, bom, ela, enquanto estagiária ali na SMAN, no Cadastro das Áreas Verdes de Porto Alegre, através do telefone 156, se pode solicitar as melhorias para as áreas verdes. É demorado, mas quando acontece revitalização, é priorizada as demandas solicitadas pela população. Ou seja, existem caminhos, mas como o Francisco comentou, eles vêm recebendo sucessivos ataques, né, desmantelamento de estrutura. E como eu tinha comentado antes, o mesmo pela estrutura de planejamento urbano também. Nos últimos governos vem se desmontando um trabalho antigo, denso, feito, e aí talvez a gente tenha uma luta de retomada dessa estrutura, dessa lógica já construída dentro da administração pública, que também, né, a gente acha que está andando para frente, tem que retomar coisas aí de sistemas criados há mais de 30 anos que estão sendo atacados. Então, é retomada mesmo. Eu queria comentar uma outra coisa também a respeito do que a Júlia trouxe, né, dessa questão do adote, né? Isso muda muito. Tem o adotar um espaço em alguns municípios do Brasil, a gente sabe que é passível de ser algo encabeçado pela sociedade civil. Em outros vários municípios tem um problema na lei que ela só permite essa adoção legal por CNPJs. Então, às vezes, tem até essas... É importante, né, a gente revisar e ampliar a nossa atuação, porque a gente precisa lá, colegas nesse ativismo, também nessa parte legislativa, né? Então, enfim, às vezes uma associação de bairro que existe na prática, mas não existe enquanto figura jurídica, não vai conseguir adotar as praças ou os canteiros do seu próprio bairro, porque às vezes tem uma questão legalista ali de que mas qual CNPJ vai ficar responsável? Então, né, tem essas camadas que também a gente precisa ficar, né, ter essa atenção. Mais comentários aí de experiências. A horta sempre é um carro-chefe, né, quando se fala dessa infraestrutura. Mais comentários também. A Nanir comentou: conheço hortas em escolas públicas em parceria com o serviço de atenção primária, no bairro Jardim Leopoldina, com terapia em saúde mental, ou seja, aquilo que a gente estava falando daqueles ganhos conexos, né? Para além da questão propriamente do manejo ali das espécies, tem essas outras questões, como no caso aqui, saúde mental, né? Usos terapêuticos dessa rotina de lidar com a terra, né, que a gente sabe cada vez mais que é fundamental para também regular ali, essa válvula de escape das pressões da vida urbana. Tem aqui outro comentário do Jablonski. É muito importante entendermos como começou essa pandemia, porque ela é resultado direto do nosso sistema de produção, que vive à base da exploração da natureza e do ser humano. Tudo entrou em troca do lucro de poucos. Questionar nosso sistema de produção é essencial. Nos revoltarmos contra a exploração da natureza e do ser humano é a base de tudo. Porque não existe riqueza em planeta morto. A pandemia e outros problemas, como, por exemplo, doenças como dengue, leishmaniose, é resultado direto da exploração. Aí, comentários, Francisco e Rodrigo, sobre essa contribuição do Jablonski. Bueno, eu acho que é isso mesmo, né?
Eu acho que isso faz parte também do grande paradoxo que a nossa geração passa, né? Que é o paradoxo do poder, né? Que é a exploração, ela é a base de toda conquista de poder. Enquanto a gente não pôr fim nessa dualidade desse poder humano, não vai ter revolução que nos ajude a seguir melhores adiante, né? Porque sempre vai ter a disputa pelo poder, né? E acho que esse poder ele é usado para isso, para oprimir, né? Para ganhar força de trabalho, para ganhar riquezas, para aumentarem os seus próprios castelos. Tu sabe, colega, que tu fala do poder, né? O livro que eu falei lá no início, do Jardim ao Poder. Então ele tem um capítulo que é a tragédia do poder. Aí eu vou falar aqui rapidinho, tem um destaque desse capítulo, que é um capítulo de 2, 3 páginas. Por isso que esse livro é genial. Ele fecha com isso, ele fala de árvore, dos venenos. Ó, o que toda burocracia persegue é sua própria sobrevivência e ampliação. A liberdade só aumenta à medida que aumentam a autossuficiência, a autonomia local, a autogestão e se descentralizam todas as formas de poder de decisão. Isso ele falou em 80. Então, e isso já falaram outras pessoas antes. É por aí, né? Essa questão de autonomia. O problema é que a gente está cada vez mais preso, né? Cada vez mais preso. E pelo menos a gente tem que se libertar aqui dentro, Bob Marley, e lembrar dos espaços que a gente tem aí de privilégio, né? Nós temos a maior feira da América Latina ali no Bonfim, todo sábado, lugares de troca. O nome aqui pediram é o nome do Jardim, Manual de Ecologia do Jardim ao Poder, do José Lutzenberg. Lutz, o cara, nosso local aqui, de Porto Alegre, foi nosso ambientalista referência, o primeiro do Brasil. Bom, segue aí, perdi minha linha, a gente emenda daqui a pouco. Não, genial, genial. A gente se aproxima agora do fim desse nosso encontro. Lembrando que a gente compartilhou aqui o link para vocês seguirem um pouco, né, indiretamente aí a atuação do Rodrigo e do Francisco. A gente vai compartilhar isso por e-mail, tudo que foi compartilhado de links e as perguntas, tudo aqui no chat. E acho que, Isadora, a gente tinha uma questão que é o seguinte, retomando que o grande guarda-chuva dessas 8 semanas de as camadas da cidade, a gente teve mapeamentos e cartografias afetivas na semana passada. Na sessão de hoje, né, sessão 2, a gente está falando da infraestrutura verde e a gente não vai poder, por uma questão da pandemia, fazer atividade presencial, mas muito em breve, quando isso melhorar, a gente volta a retomar essa atividade, não se preocupe, presencial aqui em Porto Alegre, porque a gente está falando dessa identificação, né, do ponto de vista de treinar o olhar para identificar camadas que formam essa complexidade urbana. E aí, as últimas perguntas que a gente prepara para as pessoas convidadas é o seguinte: Rodrigo, né, e Francisco, assim, o que vocês acham interessante que seja abordado numa atividade presencial dessa caminhada? Em relação a esse nosso tema de o que né, aí marinheiras e marinheiros de primeira viagem devem ficar atentos para uma atividade prática, né? Que a gente ia pensar dessa caminhada, explorar um território e ver o que as pessoas conseguem identificar dessa camada da infraestrutura. O que vocês acham interessante, assim, que a gente leve em consideração? Bueno, acho que o legal de entender um pouco dessa prática, né, é o que eu acredito que seja o primeiro ponto de reconexão com a natureza da cidade, né, que é plantar, né, que tem aquela guerrilha que a gente já fez algumas vezes, né, Brown, né, pessoal do Translab, que eram as seed bombs, as sementinhas, as bombas de sementes, né. Eu acho que o que foi dito aqui, aquele milharal que foi posto na Oswaldo Aranha também, aquilo ali foi sensacional. Eu agradeço muito quem fez aquela ocupação
Eu acho que a gente plantar comida na cidade é abrir caminho para novas possibilidades, mesmo que às vezes não seja para colher, e seja para refletir, né? Para a gente contemplar, para a gente ter a experiência de ver uma coisa de fato que nos alimente nascendo num ambiente tão hostil, né? Isso daí a gente faz uma referência para os seres humanos, assim como a gente também vê muitas coisas boas nascendo em ambientes hostis. Legal. Eu complemento, sou suspeito para falar também. Acho que todo mundo tem que ir no Jardim Botânico de Porto Alegre, pelo menos 4 vezes ao ano, nas 4 estações, para ver as diferentes formas, antes que ele seja extinto. Conhecer o viveiro municipal, conhecer os parques, né? Parque Marinha do Brasil. Ele é gigante, eu não conheço ele ainda todo. E sou de Porto Alegre e não gosto de sair de Porto Alegre. Assim, quero continuar aqui, tem muita coisa para conhecer. Os morros de Porto Alegre, os morros que tem trilhas pelas comunidades, né? Tem muita coisa muito, muito diferente. E hortas. E um outro lugar, agora eu lembrei que eu já fui professor por 6 meses na Escola Técnica de Meio Ambiente do Universitário e alunos, então, do curso técnico do meio ambiente. E eu levei eles para uma trilha muito legal, que era no Morro do Osso, uma trilha organizada, guiada, né, assim que der, né, mas antes a gente foi na estação de transbordo que tem ali, no pé do Morro do Osso, e a gente foi ver o pessoal da catação do lixo ali, da reciclagem, né, tem tudo a ver, um gradiente, né, desde uma área protegida, com esse conflito do pessoal que está ali separando com as mãos o resíduo e a gente não consegue passar de 3%, né? E os parques, né? Acho que um passeio botânico, qualquer praça sempre tem muita coisa para explorar. Acho que sempre vale a pena, de novo, o verde urbano. Dale? Genial. Isa, considerações finais? Não, eu queria mais, acho que foi uma ótima conversa aí. Obrigado por vocês se disponibilizarem aí para vir conversar com a gente. E, claro, esse assunto, os temas que a gente tocou são temas aí que quem se interessa vai buscar e também são vários termos que vão surgindo, que a gente não está familiarizado, e aí depende também da questão da disciplina que a gente está, mas todas estão interligadas para discutir esse tema natureza aí. E, claro, o que eu queria dizer também, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente, qualquer dúvida também, alguma coisa, podem entrar em contato que a gente responde. E também queria agora, mais para finalizar, fazer o convite para a próxima semana, né? Que vai ser sobre o tema da cidade e gênero. A gente vai ter convidados da Argentina, convidadas locais aqui, para falar a questão da cidade feminista, urbanismo queer, e é mesmo, para quem ainda não se inscreveu, também está lá o mesmo caminho pelo Forms, e é isso aí. Obrigado. Muito bom, pessoal. Vou colar aqui também para registrar em texto também o convite da Isa. Próxima semana, então, a gente tem, especificamente porque tem o dia 8 de março, muito importante também, e aí muitas das nossas convidadas e convidados vão estar envolvidos nessa atividade. Então, no dia 11, a gente vai ter essa conversa, essa outra camada, terceira sessão de 8 sessões, é a terceira perspectiva de gêneros e diversidade. Quarta-feira, dia 11, às 16 horas, né, do horário aqui de Porto Alegre. E agradecer, acho que o Departamento de Audiovisual pede para todo mundo abrir a câmera para capturar aí um pouco do rosto do pessoal.
Pode abrir o microfone e dar um tchau também, porque isso está sendo gravado. Dale. Tchau, obrigada. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Valeu, Rodrigo. Valeu, Francisco. Tchau, foi ótimo. Baita debate. Valeu, valeu.